A minha próxima banda, na verdade, ela é muito nostálgica, né? Não só por ser uma excelente banda, mas por ser uma das primeiras coisas que eu conheci, né, com os caras que me influenciaram, que me introduziram ao mundo da música pesada. Então, você que está assistindo aí, Celso Carina, muito obrigado. João Rachixe, muito obrigado. Renato Story, muito obrigado. Tá? Porque foi na mão de um de vocês, não lembro qual de vocês, que eu vi uma vez na escola alguém carregando este álbum aqui. Uma capa muito bonita. Spellbound, da banda, né? Tigers of the Panther. Né? E a gente vê as pessoas carregando, mas que raio de disco é esse? O pessoal vê os caras carregando Roberto Carlos, né? Essas coisas. E aí parece um cara com esse disco na escola, né? É porque a gente levava o disco pra escola, um emprestava pro outro. E aí eu comecei a ficar muito curioso, a gente acabou fazendo amizade. E eu conheci, esse foi um dos primeiros álbuns que eu vi, né? Vocês carregando, e obrigado, né? Por ter ficado curioso. E aí gravei, né? A gente acaba gravando uma música ou outra. E é sensacional. Né? O álbum em si só tem clássicos. Conta com a presença de um cara aqui que estava começando a sua carreira, John James Sykes, conhecido como John Sykes, fantástico guitarrista. Ele havia entrado no Tigers. O Tigers, esse aqui não é o primeiro disco do Tigers, né? Teve um disco anterior que é o White Cats, que é muito bom também. Pra quem não sabe, o John Sykes depois tocou no White Snake, no Blue Murder, então grande guitarrista. Tem uma carreira. Tem Lizzy também. Tem uma carreira ali fantástica, né? E aqui a gente destaca faixas que inclusive outras bandas acabaram gravando, como Ganglands, que o Creator tocou, né? Gosto muito da faixa Hellbound, Spellbound, Hellbound, né? O riff fica na sua cabeça sempre, né? E tem algumas baladas. Take It, não tem mais. Take It, né? Take It, Silver and Gold, que é um ritmo que a gente costuma chamar de New Wave of British Heavy Metal, né? Ou seja, é aquele heavy metal começando a florescer realmente, mas com muita coisa do rock and roll, algumas coisas de blues às vezes. Então tem uma balada aqui que é Don't Stop By, que é na linha daquelas do Scorpions. Né? Ou seja, uma banda muito boa, que infelizmente acabou se perdendo aí nos meandros dos estilos musicais. Eles resolveram ficar comerciais, depois voltaram para o rock. Eles ainda estão na ativa, lançaram um disco ano passado, né? Na linha ainda rock, meio comercial. Parece que eles não decidem muito qual o estilo que eles querem, né? Acabam atirando para todos os lados. Então esse aqui é o álbum, né, do Tigers of the Panther. Existe a versão em CD, que é lançada com várias bônus, muitas faixas extras, aí, faixas muito boas, que vale a pena então você adquirir. E um pouquinho da história do nome, né, do Tigre de Pantan. Se você é curioso, né, fala assim, nossa, mas onde fica Pantan? Que lugar é esse? Né? Na Ásia, parece que é uma coisa da Ásia. Não existe Pantan, né? Na verdade é uma mitologia de um personagem chamado Eric de Merlin Bonner, que virou quadrinhos depois. Seria um guerreiro e nesse tipo Conan o Bárbaro, né? E um dos inimigos dele, um dos tiranos lá, um dos caras que é inimigo dele, vive numa ilha, na ilha de Pantan, onde tem vários animais selvagens, muitos animais perigosos. Então o nome da banda saiu dessa literatura, né? Uma literatura fantasia, né? Não fique procurando Pantan, que você não vai achar no mapa mundi. Né? Eu já fiz isso uma vez. E tem outro detalhe também, que eles mudaram a grafia de Tigers e colocaram um Y, mas Tiger é com I, não é com Y. Falando dos tigres, propriamente dito, também são grandes felinos, são os maiores felinos que existem, muito maior que os leões, e estão extremamente ameaçados de extinção. Talvez alguns deles, como o tigre de Sumatra, só tem 20 indivíduos no mundo inteiro. A gente costuma dizer até que o animal já está extinto, mas não sabe disso ainda, porque não tem variação genética para eles cruzarem entre eles e manterem, né, essa subespécie. O tigre da Sibéria é a mesma coisa, e um dos outros também é muito ameaçado, que é o tigre do sul da China. Por motivos óbvios, a China querendo se transformar numa potência, devastando, não tem nenhum tipo de política de meio ambiente, então eles não estão nem aí, infelizmente, né? A política da China para meio ambiente não está preocupada com preservação, e essa raça, né, dos tigres do sul da China invariavelmente vai acabar sendo extinta, né? Se já não foi extinta quando a gente está falando isso para vocês, tá bom? Então tá aí a dica, né? Proteja os tigres, né? Adote um tigre não, né? Mas se envolva, né? Comente, proteste e curta Tigers of the Panther. Rock and roll, muito bom. Cara, o meu próximo disco que eu trouxe aqui é uma banda de Portugal, os Patrícios lá de Almada, né? Que fica no distrito de Lisboa. Estou falando aqui do Devil Leech Project.
uma banda que o estilo deles, cara, é um death metal gore industrial. Caraca, e a salada! Particularmente, eu não gosto muito porque eles têm aquele vocal tipo urso, sabe? Gutural. Tipo gutural. Cannibal Corpse. O som, eu até gosto do instrumental, acho muito bom, mas eu não consigo com os vocais. Infelizmente, não. Mas de qualquer forma, eu trouxe essa banda por causa do nome dela, né? Esse na verdade é o segundo álbum deles. O primeiro foi gravado em 97 e esse aqui já é de 2003. E quando eles gravaram o primeiro álbum, a banda se chamava só Devil Leech, tudo junto, né? E quando eles lançaram esse segundo álbum, eles mudaram para The Devil Leech Project. E Leech é sanguessuga. Então é um projeto do sanguessuga demoníaco aqui. É coisa malvada mesmo, é coisa from hell. E a banda em si, eu cheguei até a ver eles ao vivo uma vez. Eles não conseguiram assim dar muito certo por causa dessas experiências que eles faziam com música eletrônica, que é um pouco raro dentro do death metal, essas experiências com eletrônico. Algum, vamos dizer assim, que o público é um público muito conservador, pode-se dizer isso? Ou não admite misturas. Embora tem algumas bandas como, por exemplo, Sadus, que é um death metal com jazz. Sim, esse tipo de experimento já entra mais na coisa do progressivo, já é um pouco mais aceito. Mas é um death metal. Exatamente. O que também, assim como o Gustavo, gostaria de deixar bem claro, que não me agrada muito os vocais. A gente tem alguns músicos, Steve Giorgio, fantástico. Pega o baterista que tocou no Dark Angel, começou com death metal também, o Jenny Hogan. O próprio Chuck. Ou seja, músicos muito bons, mas infelizmente esse tipo de vocal, não sei, não me agrada pessoalmente. Enfim, eu tirei aqui o invólucro que tem duas capas, né? E aqui a capa mesmo do álbum. O álbum se chama Bleed Your Mind. Nossa. A sangrar sua mente. E a curiosidade, né, sobre o sanguessuga, né? Olha, ele é um animal invertebrado, né? Mais uma vez aqui eu tô com os invertebrados. É hermafrodita, ou seja... Hermafroditas são seres que têm os dois sexos no mesmo indivíduo. Ele não precisa procurar ninguém. Na verdade ele precisa. Ele precisa? Alguns hermafroditas que eles fazem, eles se encontram com outros hermafroditas e os dois saem grávidos. As sanguessugas elas podem se encontrar, trocam uma ideia, a parte macho de uma fecunda a parte fêmea da outra e vice-versa, e as duas saem grávidas para procriar. Alguns hermafroditas eles podem fazer realmente reprodução só assexuada, vamos dizer assim, sem sexo, mas as sanguessugas elas têm essa fecundação chamada fecundação cruzada. E olha, existem mais de 500 espécies e tem uma espécie em particular, que eu não vou conseguir dizer o nome aqui dela, que é amazônica. A Ementeria gilliani. E ela chega a medir 30 centímetros. É mole ou que é mais? Não, ela é mole. E elas são carnívoras também, né? Então, as sanguessugas elas são hematófagas, parasitas chupam sangue. E esse tamanho dela, na verdade, que as pessoas falam, é quando ela se alimenta. A sanguessuga é um bicho pequenininho, só que a tendência é quando ela se alimenta, ela aumenta o tamanho do corpo dela, aumenta o volume do corpo dela, e às vezes 3, 4, 5, 10 vezes. Então ela está se enchendo de sangue, ela tem um anestésico natural na boca, por isso você não sente ela te parasitando, e ela também tem um anticoagulante. Então, vamos dizer assim, a saliva, o aparelho que ela usa para parasitar, tem essas duas substâncias, como se fosse um anestésico, o animal não perceber, não querer retirar, e uma substância que não deixa o sangue coagular. Quando ela está satisfeita, ela se desprende e vai embora. Normalmente a pessoa que vê isso não gosta, e aí quer arrancar, o que é perigoso. E no Oriente, a medicina oriental utiliza... Não só no Oriente, muitos médicos, inclusive no Brasil, tem alguns médicos que utilizam para sangria, para sangria, ou então até para tratamento de reimplante de membros, de órgãos. Então assim, vamos reimplantar um dedo na pessoa lá, para evitar que a pessoa tenha qualquer tipo de problema. Às vezes se utiliza a sanguessuga para alguns reimplantes. Não sei a técnica correta, ou se realmente isso funciona, ou se é mais uma coisa de
sei lá, lendo esses médicos que gostam de aparecer, mas já vi casos de reimplantes utilizando essa mistura no processo de um reimplante. Então fica aí, ó, Devil Leech Project. Se você gosta de death metal com toques industriais, confere aí a banda de Portugal. Olha, eu vou estrear aqui, eu até agora, o Edilson sempre fala de uma banda brasileira e não é por falta de opção, tem trocentas bandas brasileiras pra gente falar aqui, né? E depois que o avião passar, eu vou falar dessa aqui, olha. E essa meio que tinha um mascote, né? Um animal mascote aqui, ó. Eu vou falar do Mad Gator, do jacaré maluco, doidão aí. Cara, essa banda é muito legal. Esse é o álbum de estreia deles, a banda aqui de São Paulo. Esse álbum foi lançado em 2010. Eles faziam um hard rock bem técnico, diria eu, assim, com influências que iam desde Van Halen até Yngwie Malmsteen, por exemplo. Tem alguns toques da fase assim mais pesada do Ozzy Osbourne solo. Então essas influências todas, mas com personalidade, muito bem trampado, bem gravado. E tem um cara que tocou nesse álbum aqui que é o meu amigo, que é o Hard Alexandre. Um abraço para você, Hardão. Infelizmente ele deixou a banda no ano seguinte, em 2011. Ele saiu da banda, diferenças musicais, acabou deixando a banda. E em 2012 eles anunciaram um novo guitarrista, que é o Vandré Nascimento. E eu fui pesquisar, eles estão gravando atualmente, eles estão aqui no estúdio do pessoal do Corsos, estão gravando o Mr. Som, né? Como é que chama? Mr. Som, exatamente. Estão lá gravando um novo álbum. 9 entre 10 bandas gravam lá? O sucessor desse álbum aqui, o álbum homônimo do Mad Gator. Então se você gosta de um hard and heavy bem trampado, com instrumental muito legal, eu aconselho aí. Vamos ver, né, o novo trabalho, se vai seguir a mesma pegada, porque o hard tinha uma mão aqui muito forte, então precisa ver qual vai ser o direcionamento da banda a seguir. Mas esse é um Hectel de respeito, né, porque na verdade o gator vem da palavra alligator, que é o jacaré norte-americano, né? Eles têm uma população gigantesca, penso de cerca de 1 milhão de jacarés lá, só na Flórida, né? Uma população gigantesca. Eles comeu uma criança no passado, né? Na Disney. Eu falar nisso, eu tive agora, meses atrás, eu tive lá na Flórida, no Cabo Canaveral, em Orlando. E é muito curioso que toda aquela área que a NASA, que eles têm, que é uma área fechada, digamos assim, o turista pode entrar lá, mas é uma área fechada, restrita, eles mantêm os jacarés lá soltos, tá tranquilo. Então quando você faz o tour de ônibus lá pelas pistas de lançamento, dos foguetes e tal, vira e mexe, o cara, olha, o cara do ônibus para assim para mostrar, você olha o jacaré ali. E eles ficam lá de boa, e os caras brincam, né, que aqui ninguém faz hora extra, você não pode sair à noite. Se você der azar de sair de noite, pegar o carro, assim você pode, se tiver escuro, pode... Encontro desagradável. Um encontro desagradável. Uma coisa curiosa aí do Alligator, né, uns relatos mais recentes falam que ele pode estar em perigo. Como está em perigo, bicho, não é que tem tanto assim? Por soltarem pitons. O que é a piton? A piton é uma cobra que não é americana, né? Ela vem da Austrália, da Ásia, que ficou na moda, nos Estados Unidos principalmente, criar essas cobras que vão crescendo e vão ficando muito grandes, e o cara se cansa, né? Tem uma cobra que pode chegar a 6, 7 metros, e o que está acontecendo? Vai lá, onde essa cobra pode ir? No pântano, no Everglades, e soltam as pitons, e as pitons estão predando os filhotes de alligators. Claro que ela não vai encarar um adulto, mas existem relatos, né, de pitons se dando muito bem e fazendo a predação. Quer dizer, a introdução de um animal num ambiente que não lhe pertence é perigosa. Então se você tem um animal silvestre e você cansou dele, jamais solte esse animal. Porque ou ele vai... aqui o Butantan, ou o animal não vai sobreviver, não vai conseguir se alimentar sozinho, ou se ele conseguir sobreviver, ele pode virar uma verdadeira desgraça para o ambiente. Então existem órgãos
Normalmente são setas, chama-se setas, que são os centros de atendimento a esses animais silvestres, centro de triagem de animais silvestres. Você pode ligar, procurar, se informar e deixa o animal lá, ou leva para um jardim zoológico, onde esse animal vai ser acolhido. Nunca solte um animal que não pertence à fauna nesse ambiente. A gente tem vários problemas com isso aí que acontecem. Não é o alligator, a cobra, né? As pitons não são o primeiro caso, nem serão os últimos. No Brasil a gente tem problema com o caramujo africano, né, que se espalhou pelo país inteiro, causando alguns prejuízos para quem tem plantação, agricultura. E sem contar de outros. Javali no Brasil também já deu problema. É o único animal que a gente tem permissão para caçar no Brasil, é o javali, que vieram colocar aqui. Ele compete com o porco do mato brasileiro. E aí vai, né? São inúmeros exemplos. Então fico alerta. Você que tem um animal silvestre, animal exótico, iguanas, né, serpentes, nunca solte esse animal. Né? Se você não quer mais o animal, leve a algum instituto, algum órgão de pesquisa que vai ficar com essa espécie. E tem gente lá nos Estados Unidos que domestica os jacarés, né, esses gators. E eles podem chegar até 3 metros de comprimento, né? Sem falar no peso, né? É um gigante o bicho. Mas olha, se você não mexer com ele, ele não faz nada assim. Na boa. Na boa. Isso aí, gente. E para terminar, nosso papo de colecionador, deixamos por último, acho que tem uma banda com o nome de Rhapsody também, mas que tem muito a ver com a gente, né? Que é uma banda que a gente viu praticamente nascer, a gente viu crescer, a gente viu ela debandar, né? E é felicidade que a gente viu também ela retornar, né, nos últimos anos aí. Eu estou falando, né, do Viper, a víbora, né? Eu vou fazer inverso, eu vou falar um pouquinho primeiro da víbora pra gente contar a história da banda, né? A víbora, então, na verdade, é o nome que a gente dá genérico para famílias de serpentes, chamada Viperidae. São as cobras muito peçonhentas e elas têm um órgão exclusivo delas, que chama-se fosseta loreal. Eu disse fosseta. Nossa, loreal. Fosseta loreal é um órgão de sensor de calor, porque elas só comem animais de sangue quente. Elas comem aves, comem mamíferos. Elas usam esse sensor que fica entre o olho e a narina para detectar os animais à noite. A visão não é tão boa, elas vão atrás do rastro de calor. Então as víboras, né, todas as viperides, as víboras têm esse sensor. A víbora em si, da onde vem o nome, Viper, ela não tem no Brasil, é um animal típico lá da África, da região africana, no meio ali do continente, né? Inclusive tem a história da víbora e Júlio César, Cleópatra, né? Então é uma espécie típica dessa região, né? Um réptil peçonhento. Falando da banda, né? Esse álbum aqui, a primeira vez que a gente viu, que eu fui comprar, senti um orgulho muito grande, porque eu e o Gustavo, nós estudamos com um dos membros da banda, né, o Pete Passarel, na verdade não na sala com ele, mas ele trabalhava no cursinho, a gente estava fazendo cursinho, né? Ele era o cara que entrava para apagar a lousa lá. Né? Mudava, via se tinha giz. Era o famoso Bedel. E ele gravou pro Gustavo a demotape do Viper. Eu reconheci ele das Brigade, eu fui falar com ele, não, sou eu, sou o baixista do Viper. Falei, meu, grava pra mim. Eu sabia que eles já tinham uma demo, e muito legal. E pouco depois, não muito tempo depois, eles lançaram esse debut aí, o Soldiers of Sunrise. Que foi relançado recentemente, acho que o ano passado, 2016, no formato, já tinha sido lançado, já tinha sido lançado em CD, junto com o segundo disco, com o Theatre of Fate, pela Rock Brigade, mas estava fora de catálogo. E o ano passado a Wiki Metal lançou aqui o Soldiers of Sunrise com a demo tape, com a demo completa, que é fantástico. As músicas, quando a gente escuta Knights of Destruction, que não estava na demo, a gente quase caiu de costas, né, porque as músicas da demo a gente já esperava que iam estar muito bem gravadas, né, então a gente sabia que a Signs of the Night, Law of the Sword, The Weeper, mas 2 faixas não estavam na demo, Knights of Destruction e a Soldiers of Sunrise, que deu o nome ao disco, que é um power metal na sua essência, muita melodia. Vale dizer que nessa altura, estamos aí em meados, né, da década de 80, não tinha nenhuma banda assim fazendo esse som, né? Eu acho que eles foram os primeiros aqui no Brasil a fazer com qualidade, cantando bem em inglês. E muito jovens. Eles tinham na faixa de 14, 15 anos nessa faixa, então na verdade é como se fossem nossos heróis, né?
Porque a gente vê assim, pô, se eles podem fazer isso, não é? A gente não tá falando de um Iron Maiden, a gente não tá falando de uma banda mais velha, mas uns caras que eram, né, da nossa mesma faixa etária, que a gente convivia, né? E era como se fosse um exemplo pra gente. De repente, não sei se foi isso ou não que fez a gente até querer ter uma banda. Sim, não lembro se foi. É capaz. Mas a gente viu os caras e falou assim, pô, os caras gravaram um disco, e era um orgulho. Não é aquela coisa assim que inveja. Sim. Não, a gente torcia pelos caras, claro. né? E eles fizeram vários shows inesquecíveis, como eu não assisti, mas o Gustavo esteve presente. Ele esteve de verdade. Então, eu estudava, eu já estava na faculdade, o primeiro ano da faculdade, ali no Mackenzie. E ali no bairro de Higienópolis, eu sei que alguns deles moravam ali, inclusive estudavam no Rio Branco, um colégio que tinha ali. E teve uma vez, eu fiquei sabendo, o Viper vai tocar no Teatro do Rio Branco. Eu falei, vou lá ver, né? Deixa eu ver qual é dos moleques. Nunca tinha visto ao vivo os caras, já conhecia só a demo, né? E eu fui lá conferir. E na verdade esse show foi o primeiro show da turnê desse disco, do Soldiers of Sunrise. E chegou até Maceió, gente, impressionante. Existe um disco pirata, existe isso, um pirata do show dos caras no Nordeste. Pra vocês verem, né? Os moleques indo pro Nordeste tocar. É uma banda muito reconhecida, muito respeitada. Exatamente. E a curiosidade foi que essa faixa título, ela é gigante, né? Tem uns 10 minutos de duração. E quando eles estavam tocando essa música ao vivo, eles, a um dado momento, na hora do solo, a parte instrumental, o André entra com uma tocha pegando fogo, né? Pra fazer com os guitarristas, meio pra emular aquela coisa de Judas Priest. O microfone pegava fogo. Exatamente. E uma hora o André vai para próximo do baterista, que na altura era o Cássio Alves, e parte daquele pano com o querosene que estava pegando fogo cai em cima do tom-tom da bateria. Uma mecha. E ele tocando lá a bateria, pega com a baqueta e joga pro chão. E o Hold, que depois também foi baterista do Viper, o Valdério, abraço aí, Valdério, ele em vez de apagar aquilo, ele chuta pro lado, ele não ia chutar pro público, ele chuta pro lado, e aquilo cai em cima das cortinas do teatro e começa a pegar fogo no lugar. É claro que ninguém ligou. Todo mundo continuou curtindo, né? Faz parte do show. Não, daí pararam a música, né? Todo aquele auê pra apagar, com o extintor, aquilo. Todo mundo subiu no palco pra apagar o fogo. Eles retomaram a música, começaram de novo, aliás, a música. Depois zero, né? Começaram, não aconteceu nada, vamos voltar. E eu lembro que houve um outro problema técnico, ou seja, eles tiveram que, daí na terceira vez, na sequência assim, eles começaram, vamos começar no meio, porque não dá pra... Essa música quero ficar 10 minutos, senão não dá. Tudo de novo não. Então, problemas técnicos acontecem, a molecada era nova, inexperiente, então... Mas olha, foi uma história que ficou marcada aí nos anais do heavy metal muitas nacional. Muitas pessoas falam que estavam nesse show, mas se todo mundo que fala que estava nesse show estava mesmo, não cabia todo mundo lá. É impressionante. Então realmente são fatos históricos que a gente lembra com muito carinho, né, do Viper. Então, Pete, se você tá vendo isso daí, muito obrigado por ter gravado essa demo tape pra gente. Abraço pro Felipe Machado também. Pra todo mundo, né? Mas parece que eles voltaram, né? Eles fizeram alguns shows, menos o Cássio Aldi, não, né, que parece que ele não quis, largou a música totalmente. Exatamente. Né, sabe? E assim, o André, quando ele saiu da banda, saiu com um amigo. Né, ele saiu pra fazer, acho que o curso de regência, né, porque ele queria realmente estudar. Então não foi aquela coisa assim, diferenças musicais, não. Sim. Assim, parece que eles realmente são amigos de infância. Então isso é muito bom, acho que isso falta, né? Até nas bandas hoje em dia, de repente um tá aqui, outro tá lá, manda por e-mail, e falta essa coisa de se encontrar. É verdade. O afeto mesmo, né, das pessoas, a amizade, de sentar e conversar e dali partir essa amizade que dura pra sempre. É verdade. Então, Viper, uma ótima banda nacional de heavy metal. Tradicional, né? Depois que o André saiu, eles mudaram um pouco a sonoridade. Um pouco mais secos, um pouco mais escuros. Mas né? Eles são reconhecidos pela essa história que eles conseguiram desenvolver no início. E tem uma história desse disco que pouca gente sabe, né? O Gustavo sabe dessa história, que é a música HR, que na época poucas pessoas sabiam que chamava Heavy Rock. Né? O André Matos cantou gripado. E é por isso que a voz nessa faixa ela é diferente. Não é que ele fez de propósito, né? Se você olhar a HR lá e escutar, fala assim, nossa, ele tá mais Judas Priest, né? Mas eu falei assim, ele tava mal nesse dia, quando ele gravou. E não é aquela coisa, pô, os moleques
você tem 2 horas pra gravar essa música, grava essa música aí e acabou o seu tempo. Né? E parece que, não sei se ficou mal muito tempo, mas parece que essa música realmente ele gravou meio que zoado. Se você acha que o zoado do cara saiu aquilo? Não, ficou muito bom. Imagina, imagina o cara, bom. Agora não dá pra ficar gripado sempre pra gravar um dessa. Exatamente. É isso aí. Antes do Gustavo falar um pouquinho do nosso próximo programa, como sempre a gente faz umas menções honrosas aqui, e eu não contei pra ele, falei que ia ser uma surpresa, porque a menção honrosa que eu vou trazer, eu disse que ele tinha, ele me gravou, eu tinha isso, gostei muito, e depois no tempo eu pude ir atrás, né, dessa banda também brasileira, né, esse compacto Mamute. Gente, isso é sensacional, não vai sair em CD, não vai ser relançado, tá? Uma banda também, não sei se eles fizeram do ABC, porque eu lembro que você tinha esse compacto, me gravou. Eu sempre achei legal, achei o nome do vocalista também legal, Billy the Kid. O cara dando um salto aqui, a La Van Halen. Só 2 faixas e com aquela linguagem, aquelas letras muito, assim, não vou falar infantis, mas muito inocentes, né? Então, você tinha lá a faixa Possesso, né? E Apocalipse, não posso mais derramar o sangue. Daqueles que vão formar a Legião, você lembra disso? Não lembra? Vale a pena, cara, você vai encontrar isso aí. Tem no YouTube, você encontra esse compacto, mas é sensacional. Tá? Esse aqui, ó, ele tá perfeito, tá lindinho. Tá? Eu tinha inveja, isso eu tinha inveja que você tinha, cara. Porque isso foi uma edição assim, que era limitada, né? Poucas pessoas saiu, as pessoas compraram e depois você tentava atrás, pô, cadê o compacto do Mamute, não sei o quê? E a banda não foi pra frente. A banda simplesmente sumiu. Ficou por aqui mesmo, eles têm ainda uma música naquele disco, naquela coletânea São Paulo, né, mas é um ao vivo, muito mal gravado. Né? Pô, e era uma banda que tinha tudo, né, pra ir pra frente. E um Mamute, cara, um extinto, né, um bicho gigante que estão tentando clonar. Você ouviu a verdade. Os cientistas acharam um DNA aí de Mamute, conservado lá na Sibéria, congelado, e estão pensando em recaracterizar esse DNA, implantar num elefante fêmea, e conseguir, né, fazer o Mamute reviver nos tempos de hoje. Eu pessoalmente sou contra, o animal não vai ter habitat, vai ser só para vender ingresso. Sim. Para pessoal, vamos lá ver o Mamute. Parque Jurássico 2, exatamente. 3, 4. Então fica aí, né, minha menção honrosa, tá? Agradecer o Gustavo por ter me mostrado isso aqui, por ter gravado isso, tem muito, acho que até gastar a fita. E aí depois de muito tempo, né, recentemente pude adquirir, né, esse álbum e, gente, se você achar isso aqui hoje em dia, acho que por menos de R$150 você não acha uma raridade dessa. Então esse é de colecionador mesmo, tá? Vale a pena conhecer por essas 2 músicas, né? Embora as letras sejam, como eu falei, né, muito inocentes, né? Aquela fase cantando em português, mas é uma banda, putz, eu não vi eles ao vivo não sei se você chegou a ver alguma coisa, né? Não. Uma banda que sumiu e desapareceu, quer dizer, apareceu e sumiu muito rápido, né? Meteórico. Bom, eu não pensei em nenhuma menção honrosa, mas eu tô lembrando aqui de cabeça de 3 bandas aqui que podiam estar aqui nesse programa, porque eu tenho CDs deles. Então só vou deixar o nome delas ao Fishbone, banda que tem peixe no nome, né? Osso de peixe. É uma banda mais um hard rock alternativo, mas com os negão, muito legal. O Raven, né? A banda, aquele trio eu falei do Black Crowlers, né? Dos Corvos. O Raven também é corvo também, né? E é uma banda excelente, principalmente a discografia inicial. Sim. Que me marcou mais, mas é uma banda que ainda está nativa aí, vale a pena conhecer. E o último destaque vai pro Gambá aí, que não estou falando de Corinthians, não estou falando de futebol, mas é uma banda também meio alternativa que eu conheci lá em Portugal. Cheguei a ver shows ao vivo deles, que tinha uma negona muito boa cantando, que era o Skankananzi. Então uma menção aí para essas 3 bandas, que quem quiser ir atrás também tem animais nos nomes. Isso aí. E olha, para terminar aqui, eu queria dar o toque, semana que vem, aqui no canal do Metal Open Mind, vai ter a do Maximus Festival. Tive a oportunidade de estar lá, fui convidado para estar no evento para fazer a cobertura, então tirei muitas fotos, filmei bastante. Então teve muitas bandas legais, teve Ghost, o Five Finger Death Punch, teve Slayer, Rob Zombie, enfim, um cartaz muito bom.
os shows foram, no geral, foram muito bacanas, então você vai ver a cobertura na próxima semana. E o nosso próximo programa vai ser a fase final dos anos 70. Exatamente. Fizemos um programa, né, de 70 até 74, se você não assistiu, assista. E vamos agora cobrir de 75 até 79, bandas que marcaram aí essa fase do realmente o início do heavy metal. A gente pode começar a falar que o heavy metal começou a encorpar, né, no final dos anos 70, onde a gente vai discutir um pouquinho, falar de bandas, 10 bandas. 10 álbuns das nossas coleções dessa época aí para fechar a década de 70. E se você de repente tiver também sugestões de outros programas, coisas que você gostaria de ver, manda aí, comenta pra gente, manda um vídeo pra gente também, que a gente vai trocando uma ideia, que o legal é ser interativo. Exatamente. E o último toque é que a gente está chegando, nos aproximando aí rapidamente aos 600 inscritos no canal. Se tudo der certo, quando você estiver assistindo isso, a gente já bateu. E você me viu, né, fazendo o vídeo desafio. E a gente vai lançar um vídeo desafio. Então, assim que a gente chegar no 600, a gente vai fazer um vídeo desafio e valendo tipo um passatempo mesmo, valendo aqui. Nós vamos ter CDs livros, da minha coleção, aqui a gente vai oferecer para você participar. A gente vai dar um tempo para todo mundo poder participar, mas vai ter que gravar e responder os nossos. Vão ser 6 perguntas. Eu não vou falar muitos, mas 6 perguntas, 6 prêmios. 6 prêmios, 6 perguntas. Então, ó, fique atentos quando a gente chegar nos 600 subscribers, né? Então, nosso muito obrigado a todos vocês que têm nos acompanhado e até a próxima. Valeu, gente.